Você já percebeu o quanto se fala sobre sucesso hoje em dia? Pessoas prometendo grandes feitos, frases bonitas sendo jogadas aos quatro ventos. Mas no fundo, o que realmente muda? Nada muda, porque o barulho virou anestesia. O mundo está cheio de vozes que tentam convencer, mas vazio de exemplos que inspiram pelo silêncio. Você já reparou nisso? Quanto mais alguém fala sobre o que vai fazer, menos faz. Quanto mais alguém grita que é forte, mais esconde o quanto é frágil. O ego quer aplausos antes da entrega, quer reconhecimento antes da consistência. E quer te convencer de que se calar é sinal de fraqueza. Mas isso é mentira. O silêncio incomoda, porque ele obriga você a lidar com a verdade. Você não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas fazer, de forma calma, firme e inegável. Sêneca disse: quem faz, cala. Quem cala, conquista. E talvez esteja na hora de você parar de tentar impressionar e começar a surpreender, não com palavras, mas com resultados. Então, escute com atenção o que você está prestes a ouvir. Isso não é mais um vídeo motivacional. É um chamado para que você silencie o barulho dentro da sua mente e encontre, no fundo da sua ação, o caminho para o verdadeiro sucesso. A verdade que ninguém quer encarar. Vivemos numa era de exposição constante. As pessoas não vivem mais em silêncio, elas performam. Toda ideia vira um post, toda meta vira um anúncio. Toda intenção é compartilhada antes mesmo de ser executada. Mas aqui vai a realidade que quase ninguém aceita. Quem fala demais, geralmente, está tentando se convencer de que está fazendo algo. Não está. Pessoas começam projetos, mas não terminam. Anunciam mudanças, mas não mudam. Fazem planos para impressionar os outros e não para cumprir com si mesmas. Você já percebeu quantas vezes você mesmo falou que ia mudar? E dias depois voltou ao mesmo ciclo? Segundo estudos, mais de 80% das metas traçadas em janeiro já foram abandonadas antes de abril. Sabe por quê? Porque falar é um alívio momentâneo. Parece ação, mas é apenas alívio. E o alívio é o inimigo da transformação. Enquanto você fala, sua mente acredita que já está progredindo. Mas no mundo real, nada aconteceu. O sucesso verdadeiro nasce no campo silencioso da execução. Ali, sem plateia, sem curtidas, sem promessas. Ali onde ninguém vê, mas tudo é construído. É nesse momento que você precisa se perguntar com honestidade: estou realmente comprometido com o que quero? Ou só estou tentando parecer alguém que está? A resposta está no que você faz quando ninguém está olhando. No quanto você suporta o silêncio da construção. Porque é justamente ali, no escuro, que os fortes se formam. O poder do silêncio. O silêncio nunca foi ausência. Sempre foi presença total, daquilo que é firme, maduro e incontestável. Mas a sociedade moderna desaprendeu isso. Confundiu ruído com autoridade, likes com relevância, voz alta com razão. Epicteto, um escravo que se tornou mestre da filosofia, dizia: a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca, porque devemos ouvir mais e falar menos. Essa não é apenas uma lição de etiqueta, é uma estratégia de vida. O silêncio é o espaço onde se escuta a verdade sem filtros. É ali que você para de reagir e começa a compreender. Enquanto os outros estão distraídos com opiniões e disputas de imagem, o homem silencioso está absorvendo, observando, afiando sua espada interior. E quando ele age, ele surpreende. Porque ninguém esperava tanto de alguém que não se exibia. Pense em Marcos Aurelius, imperador de Roma, líder de um império colossal. Tinha poder para falar o que quisesse, quando quisesse. Mas escrevia em seus diários que a verdadeira força era interior. Que o homem que domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina o mundo. O silêncio te prepara para ver o que outros ignoram. Ele limpa sua mente, refina seu julgamento e te dá vantagem em um mundo que vive distraído. O ego teme o silêncio, porque ele não tem controle sobre o que não é dito. Mas é exatamente por isso que o silêncio é poderoso. Ele não precisa de permissão para ser respeitado. O homem que aprende a se calar no momento certo
É o mesmo que vai falar com precisão quando for necessário e ser ouvido por todos. O silêncio é uma arma invisível e o ego não sabe usá-la, mas você pode aprender. O poder do silêncio. Não é aquele que grita que tem razão, nem aquele que se apressa que chega primeiro. A alma firme escolhe o silêncio, não por fraqueza, mas por sabedoria. Quando você cala, você não se ausenta, você se fortalece. Enquanto os homens se perdem na pressa de se expor, o sábio recolhe o espírito e observa. É no silêncio que você aprende o que o ruído esconde. É nele que a verdade surge sem adorno. Quando cessam as palavras, você escuta aquilo que está acima delas, a ordem natural das coisas. Deixe que os tolos se precipitem em discursos vazios. Você, ao contrário, conserve sua compostura. Ouça mais do que fala. E quando for falar, que suas palavras sejam necessárias, justas e poucas. Você não precisa justificar cada passo. Você não precisa anunciar sua próxima conquista. Se ela for verdadeira, o mundo saberá. Não pelo que você disse, mas pelo que você construiu. Há poder em quem não precisa provar nada. O homem que se basta em si mesmo se torna imperturbável. Nada externo o exalta, nada externo o destrói. Porque sua paz está enraizada na ação, e não na opinião. Lembre-se disso. O silêncio não é ausência de voz, é presença de domínio. Quem não controla sua língua não controla seu destino. Mas aquele que se cala quando poderia se exibir, esse já é senhor de si. Ego, o sabotador silencioso. O ego é astuto. Ele não grita, ele sussurra, finge ser motivação, quando na verdade é vaidade disfarçada. Ele se apresenta como confiança, mas esconde insegurança. Se alimenta de elogios, aplausos e curtidas, mas nunca está satisfeito. Quer sempre mais. Mais validação, mais aprovação, mais atenção. É o ego que te faz prometer antes de fazer, postar antes de viver, falar de metas que você ainda não começou a perseguir. E aqui está a armadilha. Enquanto o ego te convence de que ser visto é importante, ele te afasta da única coisa que realmente importa: o progresso real. O ego se ofende fácil porque é frágil, se irrita quando não recebe o que acha que merece, e por isso vive em conflito com os outros, com o mundo e com você mesmo. O ego é o pavão no campo de batalha, bonito, espalhafatoso, mas inútil. Enquanto ele exibe suas penas, o inimigo afia a lâmina. E é isso que acontece quando você deixa o ego tomar o controle. Você se distrai com sua própria imagem e esquece da missão. Epicteto alertava: não se orgulhe das coisas que não dependem de você. Sua reputação, sua aparência, o que os outros pensam, tudo isso é areia movediça. Construa sua casa sobre pedra firme, o que você é quando ninguém está olhando. Se quiser crescer de verdade, primeiro terá que matar esse impostor dentro de você. Não com raiva, mas com consciência. Reconheça o ego, desmascare suas intenções, e então, em silêncio, ultrapasse aquilo que ele dizia que você jamais conseguiria. Como silenciar o ego e executar? Silenciar o ego não é sobre se esconder. É sobre não depender mais de plateia para agir. É saber quem você é, sem precisar que o mundo confirme. E a execução começa onde o ego termina. Acorde cedo, em silêncio. Antes de tocar no celular, toque em você mesmo. Respire. Olhe para o dia e pergunte: o que eu posso construir hoje sem precisar mostrar? O que eu posso cumprir, mesmo que ninguém veja? Você não precisa de um grande plano. Precisa de pequenos rituais que você repete até se tornar inquebrável. Comece com o básico. Antes de anunciar uma meta, execute a primeira ação. Antes de buscar validação, busque consistência. Antes de explicar sua ideia, lapide-a com trabalho. A disciplina silenciosa é mais forte que qualquer discurso eloquente. Um homem que treina em silêncio tem o dobro da força de quem apenas promete em voz alta. Imagine o guerreiro antes da batalha. Ele não fala. Ele afia sua espada. Ele se recolhe, porque sabe que a luta exige mais do que palavras. Faça do silêncio um ritual. Antes de começar qualquer tarefa,
Feche os olhos por 10 segundos e lembre-se, você não precisa provar nada, só precisa cumprir o que prometeu a si mesmo. Se você tiver que escolher entre postar uma frase de efeito ou praticar 10 minutos de foco real, escolha o segundo, 1000 vezes, porque é esse segundo que vai transformar sua vida, e não o aplauso momentâneo que desaparece na próxima rolagem de tela. Adote um novo mantra: menos palco, mais prática. É ele que vai te manter firme quando tudo ao redor quiser te desviar. Você já falou demais, já prometeu mudanças, já explicou fracassos, já inventou desculpas sofisticadas. Mas agora chegou o limite. Ou você se cala e anda, ou vai continuar preso no ciclo que te mantém no mesmo lugar. Esse vídeo não é para te motivar, é para te confrontar. O sucesso que você deseja não está esperando mais uma ideia genial, nem mais um curso, mais um livro ou mais uma inspiração. Ele está do outro lado do silêncio, na disciplina que ninguém vê, na decisão que você toma sem avisar ninguém, na rotina que você repete mesmo cansado. É nesse momento, agora, que você precisa decidir quem vai vencer: o ego, que quer ser admirado por algo que ainda não fez, ou a consciência, que prefere ser ignorada enquanto constrói algo que ninguém poderá negar. Não conte, faça, não explique, mostre. Não compartilhe sua próxima meta. Conclua-a. A maioria das pessoas nunca muda, porque preferem o alívio da promessa à dor da execução. Mas você pode ser a exceção. Você pode ser o homem que se recolhe e depois ressurge transformado, não com discursos, mas com conquistas. Então aqui está seu desafio. Durante as próximas 24 horas, silencie completamente. Não diga seus planos, não peça validação, não poste, apenas haja. Faça o que tem que ser feito e observe como a paz surge quando você para de tentar impressionar e começa a viver com intenção. Depois volte aqui e responda: o que você conseguiu fazer quando finalmente calou o ego? Não se perde tempo com quem grita. A vida ouve quem age em silêncio. Essas palavras não precisam ser atribuídas a um nome. Elas pertencem a qualquer um que escolheu viver com firmeza, foco e domínio de si. Marco Aurélio escrevia em suas madrugadas, enquanto o império dormia. Escrevia para si mesmo, não para ser lido, mas para se lembrar: o verdadeiro poder é interno. O que você controla é sua mente, sua ação, sua resposta. O resto é ruído. A grandeza nunca foi barulhenta. Ela é feita de passos consistentes, decisões conscientes, batalhas travadas no invisível. Se este vídeo te fez repensar o que é sucesso, então leve esse pensamento com você, em silêncio, porque no final não é o mais barulhento que vence, é o mais firme, o mais disciplinado, o que consegue andar por meses ou anos, sem precisar de palmas, porque já sabe quem é. E agora que tudo foi dito, silencie. O próximo som que o mundo deve ouvir é o eco dos seus resultados.